Palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, embora a minha versão seja diferente da dos irmãos, minha versão é NAA. Eu creio que a versão dos irmãos é a RA, não é isso? Tá misturada? Então eu vou ler, os irmãos acompanham silenciosamente. Diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua sabedoria para que possamos compreendê-la. Que Teu Espírito Santo possa nos iluminar nesse instante e sermos edificados e alimentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, gostaria de trazer uma figura aqui, um exemplo fictício, mas que até que acontece na vida real e que traz para nós uma reflexão. Imagine um homem que passou anos construindo uma casa, a casa dos seus sonhos. Como todos nós, um dia idealizamos construir uma casa que a gente goste de estar ali. E aí ele investe tudo que ele tem. Ele investe tempo, ele investe dinheiro, energia, força. Ele acorda cedo, dorme tarde e ele tenta acompanhar toda aquela construção, não é? Mas havia um problema. Ele, ah, no momento do início da obra, no projeto estrutural, ele não foi tão presente assim. Ele se preocupou um pouco mais depois. Mas nos momentos iniciais, de cavar alicerce, de ver o material da estrutura fundamental daquela construção, ele ignorou aquele momento. A casa foi sendo construída, foi ficando muito bonita, por fora, uma casa linda, uma pintura, um acabamento ali impecável. Depois ele comprou os móveis, mobiliou toda a sua casa, ele apainelou, como usa a linguagem bíblica, né? Ele deixou a casa bem estruturada e bem cheia de recursos dentro dela. Todo o esforço desse homem foi um esforço real, mas no fim dessa história fictícia, esse esforço foi em vão, porque depois que a casa estava toda pronta e toda cheia de coisas maravilhosas dentro, essa casa caiu. E grande foi a sua ruína, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa vida ela pode se parecer com isso. Muito esforço, muita dedicação, muitos sonhos, muitas realizações ali. A gente gasta tempo, a gente gasta tudo de nós para conseguir edificar a nossa vida de uma determinada maneira, que a gente se agrade, que a gente diga assim: agora sim eu sou feliz, agora sim eu consegui alcançar aquilo que era o meu critério para eu me sentir uma pessoa realizada e uma pessoa feliz. Contudo, assim como esse construtor teve a sua casa que desmoronou, muitas vezes todo esse nosso esforço ele vai ao chão. Basta acontecer uma situação que nos quebra por dentro, que nos leva a situações interiores onde nós não suportamos aquilo que aconteceu, quando alguém nos decepciona, quando a gente perde algo que a gente não estava pronto para perder, a nossa vida às vezes pode ir ao chão
quando essas coisas acontecem. Também porque nós negligenciamos o mais importante. Nós negligenciamos a base da nossa vida. E sem ela, sem essa base, não dá para construir nada que seja sólido. Então, meus irmãos, o texto do Salmo 127, e aqui a maioria dos comentaristas dizem que é um salmo de Salomão. E Salomão foi um grande construtor, não é? Foi alguém que se lançou a construir. Foi uma das grandes aventuras, né, de Salomão. Ele é o que está falando aqui sobre construir, sobre vigiar, sobre edificar. E ele vai trazer algumas palavras de sabedoria para nós. Ele vai mostrar que não basta construir, é Deus que precisa edificar. Não basta vigiar, é Deus que precisa guardar. Não basta trabalhar, é Deus que precisa dar o que a gente precisa. E não basta educar os nossos filhos, é Deus quem precisa agir no coração deles. Então vamos ver o que temos nesse texto para nós. O texto começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Edificar a casa. É Deus quem de fato edifica a casa. Aqui a gente pode pensar na casa como esse ambiente onde a nossa família mora, esse ambiente construído para o bem da nossa família, para que a família cresça ali, desenvolva, para que a gente tenha a alegria de ver os nossos filhos correndo para lá e para cá, não é? Lá na parede lá de casa tem as fases do crescimento de cada um, não é? Quando era bem pequenininho, a gente vai marcando lá com a canetinha, 1 metro, né? Aí, a minha menina já está com 1,33 m, eu medi essa semana. O meu filho já está batendo aqui em mim, né? Então, nem conto mais quanto é que ele está. Mas a gente vai tendo prazer de ver os nossos filhos crescerem, e a gente quer um bom ambiente para os nossos filhos. A gente quer um bom ambiente para o casal, para que o casal ali viva, para que o casal descanse, para que o casal esteja junto num ambiente que seja agradável, o ambiente da nossa casa. E a gente pode pensar e sonhar com todas essas coisas, e não é pecado. Não está errado, não, tá? Esse salmo não vai dizer que trabalhar, sonhar, edificar são coisas erradas. Não é isso. A questão é quando a gente esquece o principal. A gente vai ver aqui que esse é o ponto. Então, nós, de fato, nos esforçamos pela casa, para que ela seja esse ambiente favorável à esposa, aos filhos e etc. A gente quer que a família, de fato, se desenvolva ali. Mas o texto vai mostrar que sim, é possível trabalhar muito para que tudo isso aconteça e ainda assim ser em vão. Sabe por que esse alerta é importante? Porque muitas vezes nós podemos nos esconder atrás do nosso ativismo, atrás da nossa ansiedade, do nosso vai e vem, do nosso trabalho, dizendo assim: não, está tudo bem. Está tudo bem, porque eu estou obedecendo a Deus, não sendo preguiçoso. Eu estou tentando edificar o meu lar. Eu estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Você pode fazer uma lista enorme das coisas que você está fazendo, na verdade. E a gente se sente justificado porque a gente está fazendo muita coisa. Mas a pergunta é: nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar, enquanto a gente faz tudo isso? A gente está pastoreando a nossa família, estamos orando particularmente, estamos orando com a nossa esposa, estamos orando com os nossos filhos, nós temos lido a Bíblia, temos percebido em cada situação a presença de Deus, ao ponto de ministrarmos o tempo inteiro a nossa família das coisas de Deus. Então veja, o ponto
não é a gente deixar de ser organizado e de ser trabalhador e de edificar a casa. E de sonhar em termos um ambiente maravilhoso para a nossa família. Não é esse o ponto. A questão é que você pode estar edificando uma casa física, mas Deus está edificando o seu lar. Não colocando aqui a culpa em Deus, mas colocando a culpa em nós. Eu estou trazendo Deus e a sua palavra para ser a base da minha casa? Essa é a grande pergunta, essa é a grande exortação. Veja o que a Bíblia diz lá em Mateus 6,33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, os discípulos estavam ali preocupados com o vestimento, com o alimento. Será que seguindo Jesus nós vamos ter alimento? Será que seguindo Jesus nós vamos ter as nossas vestes? E a gente pode aplicar isso para a nossa família também. Será que se eu colocar Deus em primeiro lugar, será que se eu guardar o dia do Senhor, será que se eu trabalhar menos, por exemplo, para ter mais tempo com a minha família, para pastorear a minha família, Deus vai providenciar aquilo que eu preciso para a minha casa? Será que eu confio em Deus? E é interessante, meus irmãos, porque nesse salmo aqui, ele é um salmo de romagem. Ele é um salmo onde Salomão, ele está criando aqui uma canção para que o povo de Deus, quando deixasse a sua cidade e fosse em direção, subindo a Jerusalém, subindo ao templo, tivesse a confiança no seu coração que Deus estaria edificando a casa deles, enquanto eles saíam para adorar a Deus em peregrinação. Essa é a tônica desse salmo. Confiamos em Deus quando deixamos a nossa casa e vamos adorar ao Senhor. E a pergunta é: eu confio em Deus quando coloco Ele em primeiro lugar na minha vida? E deixo até de fazer certas coisas, porque eu confio que Deus vai sustentar a minha casa? Então eu posso buscá-lo em primeiro lugar? Será que eu estou confiando no Senhor? Então, nós, já nesse primeiro versículo, nós podemos aprender que nós trabalhamos, mas é Deus quem edifica. Nós podemos até planejar o bem-estar da nossa casa, mas é Deus quem vai estabelecer como as coisas serão. Nós podemos nos esforçar, mas é Deus quem vai sustentar tudo aquilo que de fato precisa ser atendido em nossa família. Então, sem Deus, de fato, todo o nosso esforço se torna vão, se torna vazio. Mas o texto continua. E agora, nós vamos ver que é Deus quem guarda a cidade. Falamos da casa, agora ele vai migrar para o coletivo, né? Todas as casas ali, a ideia da cidade. Ele vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando os adoradores estavam ali subindo para Jerusalém, eles precisavam confiar em Deus como guarda, como vigia. E aí, naquela época, tinha muitas invasões. Pessoas de outras nações, de outras cidades, terminavam vindo ali e podiam invadir aquelas casas. E se houvessem membros da família que não foram na peregrinação para adorar em Jerusalém, essas pessoas estavam ali expostas. Então eles poderiam dizer assim: eu não vou adorar, porque se eu for adorar, minha família vai ficar descoberta, porque eu sou o guarda de Israel, eu sou a sentinela da minha casa, eu sou o vigia da minha casa. Sim, é papel principalmente do homem ser o guarda da sua casa, ser o vigia da sua casa, até dar a sua própria vida para proteger sua família. Mas veja, o problema aqui não é querer ser o guarda da sua casa. O problema é quando a gente não confia em Deus. É quando a gente acha que, em última instância, o grande vigia, a grande segurança da nossa família
somos nós mesmos. Isso não é verdade. O segurança maior da nossa casa, do nosso negócio, da nossa cidade, é o Senhor. Então, cientes de que Deus era o guarda de Israel, eles poderiam sair em peregrinação até o local de adoração, até o templo do Senhor em Jerusalém. E essa música que está sendo cantada aqui era para que eles fossem lembrando disso. É Deus quem edifica a minha casa. Eu parei de trabalhar para ir adorar, mas é Deus quem edifica a minha casa. Eu saí da minha casa e não estou lá para vigiá-la, mas é Deus que é o vigia, é o guarda de Israel, que está protegendo a cidade como um todo. Deus, em última instância, em primeira e em última instância, é aquele que nos livra de todo mal. É verdade, meus irmãos, que nós vivemos num mundo de muita violência, insegurança, e muitas vezes a gente tem medo. E não é pecado, tá? Porque é uma questão até de inteligência, nós nos preservarmos da maldade dos homens maus. E nós precisamos estar atentos em relação a tudo isso. Mas se nós perdermos a perspectiva de quem é Deus, de que Deus é quem nos protege, nós vamos entrar em crises e mais crises de medo, de ansiedade e de pânico diante de tudo o que acontece. Outra questão que muitas vezes nós queremos controlar demais tem a ver com a política. Nós pensamos, eu só vou estar seguro nessa cidade, nesse país, quando o governante X assumir o poder. Quando o comandante da guarda municipal, estadual e etc. for de tal partido e as coisas acontecerem de tal maneira, aí sim eu vou me sentir seguro. Mas o guarda da sua família, o guarda soberano, que pela sua graça comum tem guardado inclusive esta cidade, o nome dele é o Senhor Deus. É Ele que guarda em primeira e última instância o povo. E há povo de Deus aqui, não é? Nessa cidade, graças a Deus, o povo de Deus está aqui representado. E vocês moram aqui nessa cidade. Lembre de Abraão, que Deus não destruiria Sodoma e Gomorra enquanto tivesse um justo ali. Deus guarda essa cidade, inclusive por causa de vocês. Deus é o guarda também dessa cidade. Não são os políticos, não é a segurança pública que garante o nosso sentimento de segurança, mas é o Senhor. Veja o que diz o Salmo 91, versículo 5. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É Deus quem nos guarda melhor do que qualquer sistema humano, do que qualquer sistema tecnológico de vigilância. Deus reina, mesmo quando tudo parece estar inseguro e instável. Deus está no seu trono. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus nos ensina a descansar do ativismo ansioso. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente vocês granjeiam aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Aqui a gente consegue ver o que pode ser lícito ou até exagero. Como vimos aqui, não há problema em acordar cedo demais, não há problema em dormir tarde, não há problema em se cansar trabalhando.
Tudo isso pode acontecer se estivermos focados, seguros, baseados em Deus. E nós sabemos que por conta de Adão, o trabalho ele é árduo mesmo. Até Jesus voltar, nós trabalharemos de forma árdua. Do suor do nosso rosto comeremos do nosso pão. O problema e o pecado aqui não é sermos trabalhadores dedicados. Não é esse o pecado. Mas o pecado é quando isso acontece por ansiedade. E é um tipo de ansiedade, irmãos, que a Bíblia não chama de característica psicológica, não. De transtorno de ansiedade. A Bíblia vai chamar de pecado. Há ansiedades que são pecaminosas, porque elas vêm da nossa incredulidade de que Deus está cuidando de nós. Então, nós podemos acordar cedo demais, porque a gente não consegue dormir o necessário, e a gente acha que só a gente vai poder dar conta da vida, porque Deus não está no controle das coisas. Ou a gente pode dormir tarde demais, porque a gente vai estendendo o nosso trabalho, estendendo, e a gente não confia que é Deus quem vai abrir as portas necessárias. Isso pode acontecer simplesmente por incredulidade. A gente pode viver cansado demais, sofrer de insônia, porque a gente não está confiando de que Deus é o guarda da cidade, que Deus é aquele que edifica a casa. Portanto, é necessário que a gente ore ao Senhor, pedindo para que Ele investigue o nosso coração, para saber qual é a razão da ansiedade que nós estamos vivendo. Porque se o nosso coração entender, se nós olhando para as Escrituras Sagradas, entendermos que, como lemos aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se nós, olhando para esse salmo que lemos, descansarmos à sombra do Onipotente e percebermos as suas asas nos cobrindo, essa ansiedade, ela vai embora. E nós vamos passar a dormir na hora certa, a dormir o tempo necessário, a acordar na hora certa. A insônia pode ir embora e nós podemos ver a cura do Senhor acontecendo na nossa vida, a cura da ansiedade, a libertação de um pecado, de um ídolo, que muitas vezes pode estar tomando a nossa vida e acabando com o nosso corpo e com a nossa alma. É isso que a ansiedade faz comigo e com você, quando nós não entendemos o que diz em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ideia aqui não é que a gente nunca vai sentir ansiedade. Nós vamos sentir ansiedade, sim. Ela vai vir, ela vai bater na nossa porta, ela vai querer ficar conosco, ela vai querer morar conosco. Mas o Senhor Deus faz um convite dizendo: lance sobre mim, porque esse fardo você não consegue levar. Então coloque no Senhor esse fardo, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Então, meus irmãos, descansar no Senhor significa trabalhar, mas trabalhar sem ansiedade. Dormir em paz. Confiar que Deus age enquanto descansamos. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Esse versículo é uma humilhação para mim e para você. Deus está dizendo, as coisas acontecem quando você não está fazendo nada. É quando você está dormindo. Que obra você está fazendo quando você está dormindo? A obra do sonhar, só essa. Porque ali Deus está trabalhando por você, enquanto você confia nele e simplesmente dorme. Portanto, descansar é um ato de fé. Descansar é um ato de fé.
Descansemos no Senhor. Em último lugar, meus irmãos, nós devemos descansar também em Deus em relação à criação dos nossos filhos. Veja o que diz a partir do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Todos nós sabemos que filhos são bênçãos do Senhor. Na igreja nós aprendemos isso. Filho não é o peso, filho não é um fardo, filho é a prova da bênção de Deus nas nossas vidas. Então, mesmo sabendo disso, nós ficamos pensando, mas pastor, tem filho que dá trabalho, não é? E de fato, há filhos que podem vir a nos dar trabalho. A preocupação muitas vezes é real. Existe uma tensão na criação de filhos, e é um momento que a gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que eles vão seguir o caminho do Senhor? Será que eles vão permanecer firmes? Será que eles vão escolher o cônjuge correto para a vida deles? Será que profissionalmente eles vão tomar as melhores decisões para a vida deles? A tensão no coração dos pais é real. Mas nós devemos lembrar, meus irmãos, o que diz nesse texto. Eles são, sim, presentes do Senhor para nós. E, ao mesmo tempo, eles pertencem a Deus. Sendo assim, Deus está cuidando deles. Eu quero lhe dizer uma coisa. Seus filhos, eles são mais de Deus do que seu. Não é? Eles são mais filhos do Senhor do que filhos de Gustavo. Do que filhos de todos vocês aqui. Eles são de Deus. Agora, Deus ele é tão bom que ele reparte os filhos dele conosco. E nós temos o privilégio de criar essas crianças, de vê-las crescendo, de ver como Catarina, como a pequenina que estava aqui também, vê-los crescendo, mudando, vivendo cada fase da vida, e nós vamos nos alegrando a cada aprendizado. É uma maravilha ter filhos, é uma bênção do Senhor. Agora, se nós, desde o início, formos educar os nossos filhos com medo, nós vamos terminar idolatrando os nossos filhos. Porque nós não estaremos criando filhos para a glória de Deus, mas como pequenos ídolos que sem eles nós não viveremos. Então nós passamos a cercá-los por todos os lados. Nós achamos que qualquer coisa que acontecer eles vão morrer. Não é? Tem mãe que é assim, pensa que toda hora o menino vai morrer. Calma, a gente só morre quando Deus quer. Só quando Deus quer. Isso é soberania de Deus. O dia da nossa morte pertence ao Senhor, não pertence a nós. Então devemos lançar essa ansiedade diante de Deus também. Não era nem esse o assunto aqui. O assunto era muito mais sobre o final da vida dele. Será que vai dar certo, né? E a gente fica com esse medo. Mas pense comigo, se você quer o melhor do seu filho, Deus quer mais ainda. E Ele vai usar você como instrumento da sua providência para que você semeie a palavra na vida do seu filho. Ah, pastor, mas eu posso garantir o resultado final? Não. Você não pode garantir o resultado final. Porque o resultado final pertence a nós? Não. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Mas nós precisamos, veja, se no fundamento da nossa casa, Deus é aquele que é adorado acima de tudo. Deus é a razão da nossa vida. Deus é a razão da nossa alegria. Nós não vamos desmoronar se um filho nosso, em algum momento, tomar decisões erradas.
Mas parece que os filhos se tornaram tanto a razão da nossa vida, que se algo assim acontecer, a gente morre. Porque a nossa vida parou de fazer sentido. Porque o nosso ídolo não nos agradou como a gente esperou que ele nos agradasse. E saiba de uma coisa em relação aos ídolos: os nossos ídolos nunca atenderão às nossas expectativas. Os nossos ídolos mentem para nós. E aqui eu não estou dizendo que os filhos mentiram para nós, não. Estou dizendo que o nosso coração mentiu quando você transformou seus filhos na razão da sua vida. O seu coração lhe enganou nessa hora. Porque a razão da sua vida é o Senhor. E se você colocá-lo em primeiro lugar, se você confiar nele, certamente ele usará você como exemplo na vida dos seus filhos. Aí sim, o seu exemplo será impactante na vida dele. Porque você é alguém que adora mais a Deus, que ama mais a Deus do que o seu próprio filho. E essa lógica também se aplica ao casamento. Um cônjuge que ama mais o cônjuge do que a Deus, ele não está sendo exemplo para o seu cônjuge. Ele precisa amar a Deus acima do seu cônjuge, para que em Deus ele possa amar verdadeiramente. É assim. Não deve haver ídolos dentro da nossa casa. É Deus quem ama os nossos filhos. É Deus quem sabe o futuro dos nossos filhos. E Ele é o mais interessado em edificar a vida dos nossos filhos. Então, nós podemos descansar no Senhor, enquanto cumprimos aquilo que diz, por exemplo, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Você sabe que Provérbios é um livro de constatações, é um livro de sabedoria. Pode acontecer de um filho se desviar do caminho do Senhor? Pode. E aqui, entenda que quando você vai fazer uma hermenêutica num livro poético ou num livro de sabedoria, nós precisamos entender que ele está falando de máximas, mas essas máximas não são absolutas. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Via de regra, o natural, o normal é que essa criança não vai se desviar desse caminho. E aqui vale para tudo. Não apenas em relação ao caminho do Senhor, mas em relação à vida. Nós ensinamos nossos filhos a viver, a ter um trabalho, a aprender uma profissão, a ler a vida como ela é, a se preparar para os desafios do futuro. Nós devemos ensinar a criança, porque quando ela enfrentar tudo aquilo que você antecipou, tudo aquilo que você avisou que aconteceria, ela vai lembrar daquilo que você ensinou. E via de regra, ela vai praticar aquilo que você ensinou. Portanto, se eu não posso garantir o final da história dos meus filhos, qual é a melhor coisa que eu posso fazer então? Ficar preocupado? Tomar Rivotril? Não, claro que não. Eu devo entregar ao Senhor. Senhor, é demais para mim. Eu não consigo. Vai além das minhas capacidades, Senhor. Eu não posso garantir a vida, nem a minha própria vida. Quanto mais a vida dos outros. Senhor, está em tuas mãos. A partir de hoje, eu descanso em ti. São mais teus do que meus. Eu entrego nas tuas mãos e eu vou descansar no Senhor. Eu não tenho domínio sobre tudo. Eu não sou soberano. Deus é soberano. Portanto, meus irmãos, nós devemos ensinar com fidelidade. Nós devemos discipular com amor zeloso os nossos filhos e confiar que o resultado vem das mãos do Senhor. E concluindo e aplicando para as nossas vidas, é possível, sim, ser
um trabalhador pela nossa família. É possível se ocupar com a segurança da nossa cidade, criar filhos com dedicação, sem sermos ansiosos nem idólatras. Enquanto adoramos a Deus, lembre, o povo está indo para o templo adorar, está cantando esse salmo, está educando o próprio coração a confiar em Deus que está guardando ali a sua casa. Enquanto adoramos a Deus acima de tudo e em tudo que fazemos, com dedicação, é Ele que está adiante do seu povo. E aqui nós vivemos uma tensão saudável. Nós, por um lado, trabalhamos, mas confiamos em Deus. Planejamos, mas dependemos de Deus. Cuidamos, mas descansamos enquanto cuidamos dos nossos filhos. E tudo isso se resume no seguinte chamado, Provérbios 3, 5 a 6. Provérbios 3, 5 a 6. Vamos ler todos juntos esse texto? Apesar da minha versão ser um pouco diferente, eu vou começar a leitura e vocês continuam, certo? Provérbios 3, 5 a 6. Vamos ler todos juntos? Confia no Senhor de todo o seu coração. Reconheça o Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração em relação à sua família. Não se apoie no seu próprio entendimento em relação à sua família. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos na sua casa. E o Senhor endireitará as suas veredas. Amém? Meus irmãos, eu quero